Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Introdução à Imunologia. E para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente precisa entender alguns termos. O primeiro termo que a gente vai estar estudando aqui é o termo imunidade, onde historicamente ele vai estar relacionado à proteção contra uma doença, especificamente uma proteção contra doenças que têm origem ali micro-organismos. Só que a gente sabe que existem outras formas de imunidade, até porque o nosso sistema imune ele também é capaz de responder a substâncias que não são infecciosas. E por isso que algumas vezes você pode desenvolver alergias a pelo de animais, ao sol, a flores e por aí vai. A imunidade ela também é capaz de ter reações contra tumores. E isso está se tornando tão importante em alguns ramos da imunologia que existem inclusive novas formas de tratar o câncer utilizando terapias imunológicas. E a gente sabe também que quando a gente tem alguma disfunção da imunidade, o nosso sistema imune ele pode estar reagindo contra componentes do próprio hospedeiro, ou seja, contra componentes endógenos. Outra coisa que a gente tem que entender é que todas as células e todos os componentes responsáveis pela imunidade vão constituir o nosso sistema imune. Bem, professor, e qual vai ser a importância do nosso sistema imune, tanto na saúde quanto no desenvolvimento de doenças? Como a gente já falou, ele vai ser fundamental para erradicar e combater infecções que são causadas por micro-organismos. Ele também pode ser fundamental para prevenir o crescimento de tumores. A gente vê isso muito em pacientes que são imunodeprimidos, pois eles podem ser mais suscetíveis, e são, na verdade, mais suscetíveis para desenvolver alguns tipos de câncer. A imunidade ela também atua diretamente, pessoal, no reparo de lesões, porque ao final de um processo inflamatório, todo aquele tecido que foi lesionado pelo micro-organismo, ele precisa ser reparado. O sistema imune, pessoal, ele também vai ser capaz de reconhecer enxertos e até mesmo órgãos que não são do próprio hospedeiro. E é por isso que é fundamental uma série de exames que são realizados antes de transplantes. E a imunidade ela também vai atuar aqui na inflamação, como a gente já falou. Só que é importante a gente salientar que processos inflamatórios exacerbados podem ser também fundamentais para o desenvolvimento de doenças, até mesmo em doenças autoimunes, como a gente vai falar em aulas futuras. Bem, pessoal, e se você quiser uma aula completa de inflamação, eu vou deixar um card aqui em cima com uma aula minha de inflamação aguda e crônica, tá? Bem, pessoal, e você deve saber também que a imunologia ela é fundamental para o desenvolvimento de vacinas. A primeira vacinação bem-sucedida foi realizada por Edward Jenner contra a varíola humana. Ele já sabia naquela época que pessoas que já tinham tido a varíola bovina acabavam não adquirindo a varíola humana. Então o que ele fez? Ele injetou um material da pústula de varíola bovina no braço de um garoto de 8 anos. Depois que esse garoto se recuperou, ele foi lá e inoculou novamente, só que dessa vez a varíola humana. E aí o que aconteceu? Esse garoto ele não desenvolveu a varíola humana. E a efetividade da vacinação é tão grande que a gente acabou utilizando isso para outras doenças. Como a gente tem aqui, por exemplo, a difteria. Para vocês terem ideia, no ano de 1921, existiu cerca de 206 mil casos de difteria nos Estados Unidos. E hoje, em 2014, recentemente, em 2014, a gente tem 0 casos. A gente tem o sarampo também, que lá em 1941 tinha mais de 800 mil casos, e hoje, em 2014, nos Estados Unidos, tem somente 72. Isso também aconteceu com outras doenças. Então, esse slide mostra pra gente, de uma vez por todas, a eficácia da vacinação em algumas doenças infecciosas. E você pode observar também que a primeira vacinação ela precisou de um patógeno que era similar à varíola humana para induzir imunidade no paciente. Hoje a gente sabe que não existe mais essa necessidade de ter um patógeno similar, porque graças ao avanço da ciência, principalmente relacionado à biologia molecular, a gente não precisa necessariamente colocar um patógeno inteiro no paciente. A gente pode colocar fragmentos, tá? E isso aí auxiliou muito a velocidade que as vacinas são desenvolvidas hoje em dia. Bem, outra coisa importante também da gente aprender aqui hoje é que a imunidade ela é dividida em imunidade inata
imunidade adaptativa. A imunidade inata, pessoal, ela vai ser a primeira linha de defesa contra os micro-organismos. E outro detalhe, é ela que vai conferir uma imunidade imediata contra a invasão de micro-organismos. Só que a gente sabe que, às vezes, o micro-organismo ele vai conseguir romper essas barreiras inatas. E aí, muitas das vezes, a gente vai precisar de uma imunidade adaptativa. E como o próprio nome já diz, a imunidade adaptativa ela se adapta a cada patógeno, diferentemente da imunidade inata, que vai atuar da mesma forma contra todos os patógenos. A imunidade adaptativa ela vai ser específica para cada patógeno diferente. E é por isso que ela também é chamada de imunidade específica ou imunidade adquirida. Aqui a gente tem os principais mecanismos da imunidade inata e imunidade adaptativa. Como eu já falei para vocês, nas primeiras horas de infecção, quem vai estar cuidando dessa infecção é a imunidade inata. E é por isso que é tão importante a gente também entender quais são os componentes dessa imunidade inata. A primeira barreira contra a entrada de micro-organismos, que faz parte da imunidade inata, são as nossas barreiras epiteliais, as nossas células epiteliais, que vão servir ali como uma barreira física que impede a entrada de micro-organismos. Só que, às vezes, esses micro-organismos conseguem passar essas barreiras epiteliais. E aí a gente precisa de células que vão atuar diretamente para combater esses micro-organismos. Dentre essas células, a gente tem as células dendríticas, que vão atuar principalmente englobando esse micro-organismo. É importante salientar também que as células dendríticas elas vão auxiliar, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. A gente vai já entender como que ela faz isso. Outra coisa que é importante na imunidade inata são os fagócitos, que compreendem tanto os macrófagos quanto os neutrófilos. Eles vão atuar principalmente na fagocitação dos micro-organismos. A gente também tem os mastócitos, as células NK, as células natural killer, que conseguem eliminar células que estejam infectadas por algum micro-organismo intracelular. A gente também tem algumas proteínas que fazem parte da imunidade inata, dentre elas as proteínas do sistema complemento, que são fundamentais para a destruição de micro-organismos. Só que nem sempre a imunidade inata é suficiente para eliminar e prevenir uma infecção. Nem sempre a imunidade inata vai ser suficiente para eliminar aqueles micro-organismos. E por isso a gente vai precisar de uma imunidade que se adapta especificamente a esse micro-organismo e que consiga eliminá-lo. Então quem vai entrar aí é a imunidade adaptativa. Quem compõe a imunidade adaptativa? A gente tem os linfócitos B e os linfócitos T. Para que serve esses linfócitos B aqui, professor? Bem, depois de reconhecer o micro-organismo, esses linfócitos B aqui, eles passam por um processo de expansão clonal, onde eles geram clones idênticos a esse aqui, que vão ali reconhecer também esse micro-organismo. E ao fazer esse processo de expansão clonal, esses linfócitos B, eles se diferenciam em células que a gente chama de plasmócitos, que são as células que, de fato, vão produzir os anticorpos específicos contra esse patógeno. E aqui o linfócito T. Não falei para vocês que as células dendríticas auxiliam também a imunidade adaptativa? É porque, além de fagocitar esse micro-organismo, além de englobar esse micro-organismo, ela vai expressar ali na sua membrana antígenos desse micro-organismo e mostrar para um linfócito T. Porque é só assim que o linfócito T consegue reconhecer os antígenos de um micro-organismo. Após isso, ela também sofre um processo de expansão clonal, onde ela se diferencia ali em células efetoras, que vão atuar de várias formas para a destruição desse micro-organismo. Pode aumentar a fagocitose, pode produzir algumas citocinas que aumentam a fagocitose, ou até mesmo está atuando ali como células de linfócitos T citotóxicos. A gente vai ver cada uma dessas classes daqui a pouco, então não se preocupa. Então é importante que você também entenda que a imunidade adaptativa ela vai ser dividida em duas partes. Por quê? A gente tem uma imunidade adaptativa desencadeada por linfócitos B, que é chamada de imunidade humoral, e que vai ser mediada por proteínas que são chamadas de anticorpos, como a gente
Bem, pessoal, e a gente também tem aqui a imunidade celular. Essa imunidade celular ela vai ser mediada pelas células que são chamadas de linfócitos T. E elas vão atuar principalmente contra micro-organismos intracelulares. Bem, outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte, que o sistema imune adaptativo, pessoal, ele vai consistir em linfócitos que vão ter aqui em sua membrana receptores que são altamente diversificados e altamente variáveis para substâncias estranhas. Em outras aulas, a gente vai entender melhor sobre esses receptores e também vai entender melhor como é que eles são formados. Então, é importante a gente entender também quais são as classes de linfócitos. A gente já viu que a gente tem os linfócitos B, que eles vão atuar ali reconhecendo os micro-organismos através de receptores em sua membrana e, posteriormente, eles fazem aquele processo de expansão clonal e se diferenciam em plasmócitos. Esses plasmócitos são eles que vão produzir ali os anticorpos. E quais são as funções desses anticorpos, professor? Eles podem atuar em diversas formas, causando ali a neutralização de micro-organismos extracelulares, a opsonização desses micro-organismos para que eles sejam mais facilmente fagocitados, ou até mesmo atuar ali na ativação do sistema complemento. A gente vai ter uma outra aula aqui específica para a gente entender como é que funciona o sistema complemento. É importante a gente entender também que os linfócitos B, eles são as únicas células capazes de produzirem anticorpos. A gente vai aprender aqui nessa aula de hoje que existem 3 principais classes de linfócitos T. A primeira classe que a gente vai falar aqui são os linfócitos T auxiliares. Como é que eles atuam, professor? Bem, após reconhecerem um antígeno que foi apresentado por uma célula apresentadora de antígeno, tal como uma célula dendrítica, ele vai começar ali a sofrer aquele processo de expansão clonal e, posteriormente, ele passa a produzir ali, citocinas. E para que servem essas citocinas? Essas citocinas, pessoal, elas vão ser para ativar os macrófagos. Como assim, professor, ativar os macrófagos? Bem, eles vão aumentar a capacidade desse macrófago de fazer fagocitose e até mesmo auxiliar esses macrófagos a destruírem os micro-organismos que eles já tiverem fagocitado. Eles podem atuar ali aumentando o processo inflamatório ou até mesmo atuar na ativação de linfócitos B, que são aqueles linfócitos que a gente já conversou. Outra coisa importante da gente entender é que esses linfócitos T, eles são chamados de linfócitos TCD4+, ou também podem ser chamados de linfócitos T auxiliares, tá? Bem, dentre as classes de linfócitos T, a gente também tem o linfócito T citotóxico. E como é que funciona esse linfócito T citotóxico? O linfócito T citotóxico, ele vai estar reconhecendo antígenos de micro-organismos que são expressos na membrana de células infectadas por eles. E após ele fazer isso, após ele fazer esse reconhecimento, ele vai induzir que essa célula morra através de apoptose. E assim ele evita a disseminação desse micro-organismo. Assim ele evita que essa célula seja um foco de replicação desse micro-organismo, tá? É importante a gente entender também que esse linfócito T citotóxico, ele é chamado de linfócito TCD8+. E é justamente ele que vai matar as células que vão abrigar micro-organismos intracelulares. E por fim, pessoal, a gente tem que entender também que alguns linfócitos TCD4+, também podem atuar como os linfócitos T reguladores. Como assim, professor? Bem, eles vão prevenir e até mesmo limitar respostas imunes. Como assim, professor? Não entendi nada do que o senhor falou. Acontece o seguinte, pessoal. Após uma resposta imunológica na qual ela conseguiu eliminar o micro-organismo, ela precisa ser limitada. Por quê? Se ela continuar lá em cima, atacando um organismo que nem mais está presente, ela vai acabar lesionando os tecidos do nosso corpo. E é aí que entra o linfócito T regulador, onde ele vai limitar essa resposta imune, ele vai acalmar essa resposta imunológica. E é por isso que eu coloquei aqui, supressão da resposta imune. Existem 2 tipos principais de imunidade. A imunidade ativa, na qual o indivíduo ele vai ser exposto ao antígeno, e aí ele vai montar uma resposta para erradicar a infecção. E existe também a imunidade passiva, onde o indivíduo ele vai receber anticorpos de um outro indivíduo que já tenha tido contato com aquela infecção.
Outra coisa que é importante, não é necessariamente anticorpos. Pode haver também transferência de células protetoras e até mesmo de anticorpos que são sintetizados através de engenharia genética. E como é que funciona então, professor, a imunidade ativa? Na imunidade ativa, como a gente já falou, o paciente ele tem que entrar em contato com o antígeno microbiano. E esse contato com o agente microbiano pode ser tanto da vacinação quanto da infecção. E aí, após alguns dias ou até mesmo semanas, esse paciente ele vai ter ali montado, né, uma resposta imunológica para eliminar essa infecção. Depois de um tempo, obviamente, ele vai se recuperar. E aí, o que vai acontecer? Essa resposta que ele montou é específica e ela também vai desencadear uma resposta de memória. Como assim, professor, uma resposta de memória? Bem, outra vez que esse paciente entrar em contato com esse micro-organismo, ele vai desencadear, né? Ele vai montar uma resposta muito mais rápido e muito mais efetiva do que essa primeira infecção. Na imunidade passiva, a gente vai colocar um soro que vai conter ali anticorpos contra, por exemplo, um veneno de cobra. E o que vai acontecer? Esses anticorpos vão neutralizar o veneno da cobra. Ou seja, é específico. Depois de um tempo, o paciente vai se recuperar, só que como esse paciente recebeu os anticorpos já montados, a imunidade passiva não vai desencadear uma resposta de memória. Bem, professor, quais são as principais características da imunidade adaptativa? Primeira delas, pessoal, especificidade e diversidade. Por quê? A resposta imune adaptativa ela vai ser capaz de distinguir milhões de antígenos diferentes e até mesmo conseguir reconhecer porções diferentes do mesmo antígeno. Bem, uma das características que a gente já começou a falar também é o de memória. Por quê? A resposta imune adaptativa ela vai conseguir montar respostas mais rápidas, até mesmo mais amplas e mais efetivas a exposições repetidas do mesmo antígeno. Outra característica, a resposta imune adaptativa, ela consegue fazer aquele processo de expansão clonal, que é o aumento do número de linfócitos que são antígenos específicos, ou seja, são específicos contra aquele antígeno que a gente tem que eliminar naquele momento. Outra característica vai ser a especialização. Por quê? Ele vai gerar respostas que são ótimas para a defesa contra diferentes tipos de antígenos. Como assim, professor? Diferentes tipos de antígenos? Bem, se a gente tem um micro-organismo que ele é intracelular, quem vai estar atuando ali principalmente é o linfócito TCD8, o linfócito T citotóxico. Se ele é extracelular, vai estar atuando ali a produção de anticorpos através dos linfócitos B. A gente vai ter como características contração e homeostasia. Como assim, professor? Contração e homeostasia. As respostas imunes, pessoal, elas vão ser autolimitadas, elas vão declinar conforme a infecção vai sendo eliminada, permitindo que o sistema imunológico retorne ao seu estado de repouso, retorne ao seu estado de homeostasia. Dentre as características que são fundamentais para a nossa imunidade adaptativa é a tolerância imunológica, ou seja, ele normalmente, né, no estado fisiológico, ele não reage contra substâncias que são endógenas, ou seja, substâncias que são do próprio hospedeiro. Só que a gente sabe que às vezes isso aqui falha e é o que vai gerar as doenças autoimunes. A gente viu uma característica do sistema imunológico adaptativo que foi referida como especificidade, que é o seguinte: o sistema imune adaptativo ele é capaz de distinguir milhões de antígenos diferentes. E como que ele faz isso? Bem, a gente tem aqui um percursor linfocitário, um percursor de linfócito. Esse percursor de linfócito ele vai se diferenciar posteriormente em clones de linfócitos com receptores diversos, tá? Então a gente tem aqui um linfócito que tem um receptor antígeno específico, aqui a gente tem um outro linfócito com receptor antígeno específico, e aqui um outro linfócito com outro receptor antígeno específico. E o que vai acontecer? Esses linfócitos antígeno específicos, que são linfócitos maduros, eles vão reconhecer antígenos diferentes, como eu já falei. E aí, eu coloquei aqui para vocês, clones de linfócitos maduros, específicos para antígenos diferentes, entram nos tecidos linfóides. E aqui a gente tem, esse linfócito aqui, ele consegue reconhecer unicamente o antígeno Y. Esse outro linfócito aqui
conseguem reconhecer unicamente um antígeno X. E esse outro linfócito aqui não consegue reconhecer nenhum antígeno X, nenhum antígeno Y. Com o passar do tempo, esse linfócito aqui que conseguiu reconhecer um antígeno, ele faz o processo de expansão clonal. E todos esses clones que são gerados aqui, eles vão reconhecer unicamente um antígeno X. A mesma coisa vai acontecer com esse linfócito que consegue reconhecer um antígeno Y. Todos os clones que são gerados aqui através da expansão clonal conseguem reconhecer unicamente um antígeno Y. Então, posteriormente, pessoal, esses clones aqui, eles vão se diferenciar em plasmócitos, que vão ser células que vão produzir anticorpos antígeno específicos. Esses anticorpos só vão conseguir reconhecer aqui um antígeno X. E esses anticorpos gerados por esses outros plasmócitos aqui só vão reconhecer um antígeno Y. Bem, podem existir respostas imunes, pessoal, primárias e secundárias. E isso aqui vai de encontro com aquela característica do sistema imunológico adaptativo de ter memória. Como assim, professor? Olha só. Aqui a gente tem o título de anticorpos e aqui a gente tem as semanas após a infecção. O que eu coloquei aqui, ó, a gente tem aqui as células B naive, que são as células B virgens, que nunca entraram em contato com o seu antígeno específico. E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem o antígeno X. Aqui nesse momento, o antígeno X é colocado no corpo do paciente. Então, as células B naive e as células B virgens, que conseguem reconhecer esse antígeno X aqui, eles vão sofrer aquele processo de expansão clonal, se diferenciar em plasmócitos e começar aqui, ó, produzir anticorpos específicos contra esse antígeno X. Com o passar do tempo, após a resolução dessa infecção, os níveis de anticorpos séricos começam a diminuir. E no final, são produzidos células B de memória, que ficam ali todo o tempo. Opa, bora ver se esse antígeno X entra em contato de novo contra o nosso organismo. E aqui na frente, o que eu tenho? Ó? Eu coloco agora o antígeno X, que no caso vai ser agora uma resposta secundária, porque aqui foi a resposta primária, então aqui eu vou ter a resposta secundária ao antígeno X, lembrando que eu tenho células de B de memória contra o antígeno X aqui agora, só que eu também coloco um antígeno Y. E olha só o que vai acontecer. As células B de memória, elas vão responder muito mais rapidamente e de uma forma muito melhor e mais eficaz contra o antígeno X. Tanto que o pico de anticorpos séricos contra o antígeno X cresce muito mais rápido e de uma forma muito maior do que a primeira vez. Bem, pessoal, e como eu coloquei aqui também, ó, antígeno Y, como essa daqui vai ser a resposta primária, né, a primeira vez que o nosso organismo entra em contato com esse antígeno Y, percebam que essa resposta primária vai ser muito menor se a gente compara a resposta secundária ao antígeno X, tá? Mas é importante a gente salientar também o seguinte, que após a resolução dessa infecção, a gente também vai ter células B de memória agora contra antígeno Y. E posteriormente, se esse paciente entrar de novo em contato com o antígeno Y, ele vai ter ali também uma resposta secundária, onde a gente vai responder de uma forma mais rápida, melhor e mais eficiente. Bem, pessoal, outra coisa que é importante a gente observar é o seguinte, que a proporção de células T virgens e células T de memória vão se alterar com o passar da idade. Por quê? Vamos entender aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a porcentagem de células T sanguíneas. E aqui a gente tem a idade com o passar dos anos. Começa 0, 10, 20, 30 até 80 anos. Esse azulzinho aqui representa pra gente as células T naive, as células T virgens. E esse aqui, ó, de cor mais escura, são as nossas células T de memória. Então é natural, se a gente pegar um paciente jovem, um recém-nascido, ele vai ter na sua corrente sanguínea uma grande quantidade de células T virgens. Por quê? Porque ele nunca entrou em contato com antígeno nenhum. Já um paciente mais velho, a quantidade de células T virgens vai ser muito menor. Por outro lado, esses pacientes mais velhos, eles vão ter uma quantidade muito maior de células T de memória, porque já é um paciente que entrou durante sua vida ali várias vezes em contato com antígenos diferentes. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e aguardo vocês na nossa próxima aula de imunologia.